Número 15. Um país suspenso no tempo. Caminhe pelas ruas de Havana e parece como se o tempo simplesmente tivesse parado. Carros americanos coloridos da década de 1950 deslizam lentamente por prédios coloniais em ruínas. Outdoors desbotados ainda carregam slogans revolucionários de décadas atrás. Varandas pendem pesadas com grade de ferro enferrujadas, roupas balançam no ar úmido do Caribe e homens idosos sentam-se nas portas jogando dominó como se nada tivesse mudado por gerações. Cuba é frequentemente descrita como um museu vivo, mas para milhões de cubanos, isso não é nostalgia, é realidade. Por causa de décadas de isolamento econômico, restrições comerciais, controle estatal rigoroso, grande parte da infraestrutura do país mal evoluiu. Em muitos bairros, os prédios não são preservados por tradição. Eles permanecem intocados porque não há materiais para repará-los. Elevadores não funcionam. Sistemas de água falham. Cortes de energia são comuns. Blocos inteiros de apartamentos estão rachados e frágeis. Ainda assim, as famílias continuam vivendo dentro deles porque simplesmente não há outro lugar para ir. Dentro das casas cubanas, a sensação de estar suspenso no tempo torna-se ainda mais marcante. Geladeiras antigas da era soviética zumbem alto em cozinhas escuras. Televisores de caixa ficam sobre mesas de madeira. Móveis são consertados repetidamente em vez de substituídos. Nada é jogado fora se puder ser reutilizado. A inovação aqui não vem da tecnologia, vem da sobrevivência. Os cubanos chamam isso de resolver. A arte de encontrar uma maneira, não importa quão impossível a situação pareça. O acesso à internet, embora esteja melhorando nos últimos anos, ainda é limitado e caro em comparação com a maior parte do mundo. Em muitas áreas, as pessoas se reúnem em praças públicas apenas para se conectar ao Wi-Fi por um curto período de tempo. Enquanto o resto do mundo rola a tela infinitamente, aqui a conectividade é medida em minutos. O transporte também reflete esse momento congelado na história. Ao lado dos icônicos carros americanos, você verá ladas soviéticos da década de 1970, ônibus chineses, carroças puxadas por cavalos em áreas rurais, bicicletas usadas para o deslocamento diário. Peças de reposição são escassas, então os mecânicos frequentemente reconstroem motores usando componentes feitos à mão. É criatividade mecânica nascida da necessidade. E ainda assim, além da tinta descascando e das ruas envelhecidas, há algo profundamente humano nessa pausa no tempo. Crianças ainda jogam beisebol em vielas estreitas. Música sai de janelas abertas, salsa, sangue cubano, reggaeton, ecoando por bairros que parecem desgastados, mas se sentem vivos. Apesar da escassez de remédios, alimentos e suprimentos básicos, as famílias se reúnem para as refeições, compartilhando o pouco que têm. A comunidade permanece forte porque a sobrevivência depende disso. Mas por trás do charme que atrai turistas, existe uma verdade pesada. Jovens cubanos sonham cada vez mais em partir. Muitos veem um futuro em outro lugar, em Miami, Espanha, México, qualquer lugar que prometa oportunidade. As dificuldades econômicas do país, combinadas com liberdades limitadas e inflação crescente, levaram milhares a migrar nos últimos anos. Para eles, esse tempo suspenso não parece romântico, parece estagnação. Hospitais operam com equipamentos envelhecidos. Farmácias frequentemente não têm medicamentos básicos. Longas filas se formam fora das lojas para itens essenciais como óleo de cozinha, arroz ou pão. Quedas de energia podem mergulhar bairros inteiros na escuridão. Quando o combustível é escasso, o transporte desacelera. Quando as importações atrasam, as prateleiras esvaziam. O contraste é poderoso. Ruas em tons pastéis e carros clássicos de um lado, e dificuldades diárias do outro. Cuba hoje parece um lugar preso entre eras. O passado revolucionário ainda molda sua identidade. O futuro globalizado permanece logo fora de alcance. E no meio disso, milhões de pessoas continuam vivendo em um país que parece congelado, ainda assim emocionalmente intenso e inegavelmente vivo. Não é simplesmente uma nação preservada para turistas. É uma sociedade equilibrando resiliência e exaustão, orgulho e frustração, beleza e decadência, tudo ao mesmo tempo. Um país suspenso no tempo, não por escolha, mas por circunstância. Número 10. A luta diária pela sobrevivência em Cuba.
Na Cuba de hoje, sobreviver não é uma manchete dramática, é uma rotina diária. Para milhões de cubanos comuns, simplesmente atravessar o dia exige paciência, criatividade e uma resiliência que a maior parte do mundo raramente vê. À medida que o sol nasce sobre os prédios coloniais desbotados de Havana e bairros de concreto rachado, longas filas já se formaram do lado de fora de pequenas lojas estatais. Pessoas esperam por horas sob o calor do Caribe, não por bens de luxo, mas por necessidades básicas: arroz, óleo de cozinha, pão, ovos, às vezes frango. Não há garantia de que os suprimentos durarão. Quando um caminhão chega, a notícia se espalha rapidamente. Em minutos, a fila dobra. O sistema de racionamento de Cuba, conhecido localmente como La Libreta, foi criado décadas atrás para garantir a distribuição básica de alimentos. Hoje, porém, essas rações frequentemente duram apenas uma fração do mês. As famílias precisam recorrer a mercados informais ou vendedores privados, onde os preços podem ser várias vezes mais altos do que os preços oficiais do Estado. Para muitos, especialmente aposentados e trabalhadores de baixa renda, isso cria uma lacuna impossível entre salários e sobrevivência. O salário médio estatal, quando convertido em valor de moeda estrangeira, frequentemente mal cobre uma semana de compras no mercado aberto. A inflação aumentou dramaticamente o custo dos alimentos e bens domésticos. Itens cotidianos como sabonete, pasta de dente ou gás de cozinha tornam-se tesouros raros. Algumas famílias dependem de parentes no exterior que enviam remessas em dólares ou euros, uma linha de vida que agora separa aqueles com apoio externo daqueles sem. A escassez de eletricidade adiciona outra camada às dificuldades diárias. Apagões rotativos tornaram-se comuns em toda a ilha. Bairros inteiros podem ficar sem energia por horas, às vezes mais. Sem eletricidade, geladeiras falham, alimentos estragam, ventiladores param de girar no calor tropical e pequenos negócios fecham temporariamente. Em áreas rurais, as interrupções podem parecer ainda mais isoladoras. O transporte apresenta outro desafio. A escassez de combustível reduziu rotas de transporte público, deixando ônibus lotados e pouco confiáveis. Não é incomum ver dezenas de pessoas esperando por horas por um único ônibus. Pegar carona, antes informal, voltou a ser normalizado. Pessoas ficam à beira das rodovias esperando uma carona de carros, caminhões ou motocicletas que passam. Até veículos governamentais às vezes são obrigados a levar passageiros quando há espaço disponível. A saúde, antes celebrada como um dos sistemas mais fortes de Cuba, agora enfrenta escassez de suprimentos. Embora os médicos permaneçam altamente treinados e comprometidos, as farmácias frequentemente carecem de medicamentos básicos como antibióticos, analgésicos ou tratamentos para pressão alta. Famílias às vezes compartilham medicamentos ou procuram em várias farmácias para encontrar o que precisam. O acesso à água também pode ser inconsistente. Em alguns bairros, a água está disponível apenas em determinados horários do dia. Os moradores a armazenam em grandes recipientes, preparando-se para a próxima interrupção. Essa incerteza diária molda rotinas, decisões e até relações sociais. Apesar das dificuldades, o espírito cubano permanece visível. A música ainda ecoa pelas ruas. Vizinhos compartilham refeições quando os suprimentos acabam. Comunidades organizam redes de apoio para idosos e vulneráveis. A engenhosidade tornou-se uma habilidade nacional, consertando aparelhos antigos em vez de substituí-los, reutilizando materiais, inventando soluções a partir do que estiver disponível. Os jovens cubanos, porém, enfrentam uma pergunta difícil: ficar ou partir? Muitos sonham com a migração, vendo oportunidades econômicas limitadas em casa. Nos últimos anos, números recordes deixaram a ilha, buscando estabilidade no exterior. Famílias são divididas não por conflito, mas por necessidade. A luta diária em Cuba não é um único evento de crise. É uma pressão lenta e constante que afeta todos os aspectos da vida: comida, eletricidade, transporte, medicamentos, oportunidade. Por trás dos carros clássicos coloridos da música salsa rítmica que os turistas frequentemente veem existe uma realidade moldada pela escassez, resistência e adaptação. Para muitos cubanos, sobreviver não é mais sobre planejamento de longo prazo. É sobre hoje. Encontrar comida hoje. Encontrar transporte hoje. Manter as luzes acesas hoje. E esperar que amanhã traga algo melhor. Número 5.
o mundo complexo de Cuba. Cuba não é apenas um país em crise. É uma nação repleta de contradições, resiliência, beleza, controle, cultura, dificuldade e orgulho, tudo existindo ao mesmo tempo. Para entender o que as pessoas estão vivendo hoje, você precisa entrar no mundo complexo de Cuba, onde nada é simplesmente preto ou branco. Na superfície, Cuba parece congelada no tempo. Carros americanos clássicos da década de 1950 rolam lentamente pelas ruas rachadas de Havana. Prédios coloniais, antes pintados em cores caribenhas vibrantes, agora descascam e se desintegram sob décadas de assalgado e negligência. A música ainda flui das varandas, ritmos de salsa, sangue cubano, reggaeton, misturando-se ao som de geradores zumbindo durante apagões. Turistas veem charme, moradores veem sobrevivência. Cuba opera sob um sistema político e econômico único moldado pela Revolução, isolamento e controle estatal rigoroso. O governo ainda controla a maioria das grandes indústrias. Negócios privados existem, mas operam dentro de limites. Muitos cubanos trabalham em empregos estatais ganhando salários que podem ser tão baixos quanto 20 a 40 dólares por mês. Imagine sobreviver um mês com essa renda, enquanto os preços dos alimentos continuam subindo. Mas o dinheiro em Cuba é complicado. Por anos, houve duas moedas, uma para os moradores, outra ligada ao comércio exterior. Embora reformas tenham tentado unificar o sistema, os efeitos ainda persistem. Hoje, moeda estrangeira, especialmente dólares americanos, frequentemente determina quem pode comprar certos bens. Lojas que aceitam moeda estrangeira estão abastecidas com produtos importados. Lojas comuns que aceitam pesos frequentemente estão vazias. Isso cria uma divisão silenciosa, mas visível, entre aqueles que recebem dinheiro do exterior e aqueles que não recebem. Depois, há as escassezes. Escassez de alimentos, escassez de medicamentos, escassez de combustível. Longas filas se formam antes do amanhecer do lado de fora de mercearias. Pessoas esperam por horas sem saber o que chegará. Arroz, óleo de cozinha, pão, às vezes nada. Farmácias frequentemente não têm medicamentos básicos. Famílias dependem de parentes no exterior para enviar suprimentos. A expressão resolver, que significa solucionar, tornou-se um modo de vida. Os cubanos precisam constantemente encontrar maneiras criativas de resolver problemas diários. Apagões são outra realidade dura. Bairros inteiros podem ficar no escuro por horas, às vezes mais. No calor tropical, sem ventiladores ou ar-condicionado, as noites tornam-se sufocantes. Alimentos estragam nas geladeiras. Negócios fecham temporariamente. Estudantes estudam à luz do celular. E ainda assim, a vida continua. Saúde e educação, antes pilares do orgulho nacional, ainda existem, mas lutam sob restrições de recursos. Médicos são altamente treinados, mas hospitais frequentemente carecem de equipamentos e medicamentos. Escolas funcionam, mas os materiais são limitados. O sistema sobrevive mais por compromisso do que por suprimentos. E então a migração. Nos últimos anos, centenas de milhares de cubanos deixaram a ilha, buscando oportunidades nos Estados Unidos, América Latina e Europa. Para muitas famílias, a partida não é mais apenas um sonho, é uma necessidade. Pais se despedem dos filhos. Jovens profissionais abandonam carreiras. Comunidades inteiras diminuem. Remessas do exterior agora desempenham um papel crucial em manter os lares funcionando. Mas apesar de tudo isso, Cuba não é definida apenas pelo colapso. Os laços comunitários são fortes. Vizinhos compartilham comida. Estranhos ajudam a empurrar carros quebrados pela rua. Música e risadas ainda ecoam nos pátios. A arte continua a florescer. Murais em paredes e ruínas, poesia em encontros subterrâneos, cineastas documentando a realidade diária. A frustração, sim, a raiva, mas também a profundo orgulho nacional e identidade cultural. O turismo adiciona outra camada de complexidade. Em áreas de resort como Varadeiro, a vida pode parecer confortável e estável. Hotéis servem buffets, praias permanecem impecáveis. Mas logo além das zonas turísticas, a vida diária é muito mais frágil. Esse contraste cria duas Cubas paralelas, uma visível aos visitantes e outra vivida pelos moradores. O acesso à internet, antes raro, expandiu-se nos últimos anos.
Com smartphones e redes sociais, os cubanos estão mais conectados ao mundo exterior do que nunca. Eles veem como os outros vivem. Eles comparam. Eles debatem. Essa conectividade alimentou discussões públicas e, às vezes, protestos. A informação flui mais livremente agora, mesmo que restrições ainda existam. Cuba hoje é uma nação em uma encruzilhada. Reformas econômicas estão sendo discutidas. Pequenas empresas privadas estão crescendo lentamente, mas a inflação sobe, a infraestrutura enfraquece e a incerteza paira no ar. Para os de fora, pode parecer um colapso simples, mas dentro de Cuba parece mais complicado do que isso. É uma história de resistência sob pressão, uma sociedade equilibrando ideologia e sobrevivência, um povo navegando entre esperança e dificuldade ao mesmo tempo. O mundo complexo de Cuba não pode ser reduzido a manchetes. É um lugar onde beleza e luta coexistem na mesma esquina, onde a história pesa fortemente e o futuro permanece incerto, ainda assim ferozmente debatido pelas próprias pessoas que o vivem todos os dias. Número 1. As gineteras de Cuba. No coração de Havana, sob as varandas em tons pastéis desbotados e o eco de carros clássicos da década de 1950 rolando pelas ruas rachadas, existe uma realidade silenciosa e complicada, uma que muitos turistas nunca entendem completamente. A palavra gineteras tornou-se parte do vocabulário cubano moderno, frequentemente traduzida de forma solta como mulheres que buscam relacionamentos com estrangeiros. Mas a história por trás desse termo é muito mais profunda do que a maioria das manchetes sugere. A ascensão das gineteras está intimamente ligada às dificuldades econômicas de Cuba, especialmente após o colapso da União Soviética no início da década de 1990. Quando o apoio soviético desapareceu quase da noite para o dia, Cuba entrou no que ficou conhecido como período especial. A comida tornou-se escassa, o transporte público quase parou, a eletricidade foi racionada. Para muitas famílias, a sobrevivência tornou-se um desafio diário. O turismo rapidamente se tornou uma das principais fontes de moeda estrangeira do governo. Hotéis foram construídos, praias foram promovidas e Cuba abriu suas portas para visitantes da Europa, Canadá e América Latina. Mas uma divisão começou a crescer. Turistas gastavam dinheiro em moeda forte, enquanto a maioria dos cidadãos cubanos era paga em pesos locais, uma moeda com poder de compra muito limitado. Nesse ambiente, algumas jovens, e às vezes homens, começaram a se aproximar de turistas. Algumas buscavam presentes, refeições, sabonete, medicamentos ou simples ajuda financeira. Outras esperavam formar relacionamentos românticos que pudessem levar ao casamento e a um futuro no exterior. Para muitas, não se tratava de glamour ou luxo. Tratava-se de sobrevivência em um sistema onde bens básicos como shampoo, óleo de cozinha ou antibióticos podiam ser difíceis de encontrar. Caminhando pelo malecão de Havana ao pôr do sol, você pode notar jovens vestidas com cuidado, falando vários idiomas, envolvendo-se com confiança em conversas com visitantes. Muitas são educadas. Algumas são graduadas universitárias, ganhando salários estatais equivalentes a apenas alguns dólares por mês. Um médico, um engenheiro ou um professor pode ganhar menos do que alguém que recebe gorjetas de turistas em uma única noite. Esse desequilíbrio econômico remodelou dinâmicas sociais. Relacionamentos entre estrangeiros e moradores locais são frequentemente vistos com suspeita pelas autoridades. A polícia patrulha zonas turísticas, às vezes questionando cidadãos cubanos vistos repetidamente com estrangeiros. O governo oficialmente desencoraja a prostituição e repressões acontecem periodicamente. No entanto, as pressões econômicas que alimentam o fenômeno permanecem. É importante entender que o termo gineteras não descreve um único tipo de pessoa. Algumas podem se envolver em arranjos diretamente transacionais. Outras podem genuinamente buscar parcerias de longo prazo ou conexões emocionais com estrangeiros. E algumas rejeitam completamente o rótulo, vendo como injusto e estigmatizante. Por trás das manchetes existem histórias humanas, mães sustentando filhos, filhas ajudando pais idosos, jovens sonhando com oportunidades além das fronteiras da ilha. Muitos cubanos crescem em uma sociedade que oferece educação e saúde gratuitas, mas luta com escassez de alimentos, materiais de construção e suprimentos básicos.
Quando as opções parecem limitadas, as pessoas encontram maneiras criativas e às vezes controversas de navegar pelo sistema. A existência das gineteras também revela uma tensão mais profunda dentro da estrutura socialista de Cuba. Oficialmente, o país promove igualdade. Na realidade, o acesso à moeda estrangeira cria uma hierarquia social visível. Aqueles conectados ao turismo frequentemente vivem visivelmente melhor do que aqueles que trabalham em instituições estatais. Isso levou a ressentimento silencioso, valores em mudança e frustração geracional. Para os viajantes, a situação pode ser confusa. O que parece flerte ou simpatia na superfície pode ser moldado pela realidade econômica. O que parece transacional também pode envolver emoções complexas, esperança e vulnerabilidade. É um lembrete de que, em tempos de dificuldade nacional, relacionamentos pessoais frequentemente se entrelaçam com estratégias de sobrevivência. A história de Cuba não é simples. As gineteras não são apenas símbolos de declínio. São reflexos de uma sociedade sob pressão, adaptando-se de maneiras que desafiam tradição, ideologia e identidade. E enquanto Cuba continua enfrentando escassez, ondas de migração e incerteza econômica, sua presença permanece um dos sinais mais visíveis e incompreendidos de um país lutando para resistir. E isso é Cuba, uma nação congelada no tempo, ainda assim ardendo com emoção. Um lugar onde ruas em tons pastéis escondem apagões, onde a música afoga a frustração, onde a sobrevivência tornou-se uma forma de arte. De varandas coloniais em ruínas a filas de comida lotadas, de carros clássicos a divisões monetárias, de resiliência e orgulho a migração e desgosto, Cuba não é apenas um destino. É uma contradição. É beleza e decadência na mesma esquina. É esperança e exaustão no mesmo batimento cardíaco. É um país suspenso no tempo, não por escolha, mas por circunstância. Mas agora eu quero ouvir você. Você vê Cuba como um museu vivo cheio de charme ou como uma nação presa entre seu passado e um futuro incerto? Você visitaria ou partiria se tivesse a chance? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Vamos falar sobre isso. Se esta análise profunda abriu seus olhos para um lado de Cuba que a maioria dos turistas nunca vê, certifique-se de curtir, inscrever-se e ativar as notificações, porque o próximo país desta lista pode chocar você ainda mais. Este mundo está cheio de lugares que parecem bonitos na superfície, mas escondem histórias muito mais complexas por baixo. E nós estamos apenas começando.